Irmãos, vamos, antes de mais nada, orar, começando mais um dia para a glória do nosso Deus, mais um dia de estudos também no seminário. Então, curvemos nossas frontes ao Senhor e vamos orar. Poderoso Deus, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra, pela Tua bondade, por esse dia que Tu nos dá. Obrigado pela segurança da noite, o Senhor nos deu segurança, nos protegeu, nos guardou. Obrigado pelo alimento dessa manhã e por todas as coisas que o Senhor ainda nos dará nesse dia para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês essa manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Então, por favor, abram no capítulo 28 e mais uma vez vamos para o texto da grande comissão, visto que na conferência do seminário aqui em Teresina, nós já ouvimos aqui um texto, uma das pregações sobre a grande comissão. Mas hoje eu não quero trazer nenhum tipo de pregação sobre a grande comissão, mas apenas usar esse texto como alusão à vida de um homem chamado William Carey, um sapateiro e pastor batista que foi grandemente usado por Deus na obra missionária. E o tema da nossa conferência na semana passada foi o Evangelho em toda a terra. E nós então precisamos entender melhor a vida de alguns homens, a ação de Deus sobre eles. O Senhor usou muito alguns homens e eles certamente são exemplos para nós. E esse texto, especialmente do Evangelho de Mateus, ele foi um texto importante na vida de William Carey. O texto diz assim, capítulo 28 de Mateus, verso 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Essa passagem aqui foi uma das passagens que influenciou de maneira muito poderosa o coração desse sapateiro, William Carey. Eu não vou retratar aqui a vida dele, a conversão, essas coisas, porque nós não vamos ter tempo de fazer isso, apesar de ser muito importante conhecer profundamente a vida de Carey. Mas lendo essa passagem do Evangelho de Mateus, bem como outros textos, inclusive textos do Antigo Testamento, que geralmente as pessoas não usam para as missões, como se o Antigo Testamento não falasse ou não nos desse qualquer luz acerca de missões. Muitos textos influenciaram o William Carey, mas essa passagem em Mateus, ele é sobremodo importante, porque quando uma pessoa se levantava apontando esse texto como uma testemunha a favor de missões, naqueles dias muitas pessoas se levantavam rebatendo essa interpretação, isto é, dizendo que o texto nada falava sobre missões, que era um entendimento errado aplicar essa passagem nas campanhas missionárias. As pessoas nos dias de Carey, grande parte delas, entendia que essa passagem de Mateus falava especificamente e exclusivamente aos apóstolos. E Carey, ele escreve um livro, esse livro está traduzido inclusive em português, ele escreve um livro e ele usa essa passagem para refutar toda a argumentação contra a realização de missões naqueles dias. Ele diz, por exemplo, se essa passagem foi escrita somente para os apóstolos, então a igreja não deveria nem ensinar, nem batizar, porque a ordem está aqui, não é? Ide por todo o mundo. Os rebatedores diziam, não é para nós essa palavra. O Senhor não está nos mandando ir, Ele está mandando os apóstolos irem por todo o mundo. E Carey dizia, então nós também não devemos pregar o Evangelho, nós também não devemos ensinar e nós também não devemos batizar.
E todos que estão batizando até hoje têm feito algo que não lhes foi ordenado pelo Senhor. E com esse argumento de Carey, ele acabava calando os adversários desse texto e das missões mundiais. Nos dias de Carey, irmãos, não acontecia missões mundiais. Nós não estamos aqui no século XVIII, né? Carey, isso tudo acontece aqui em fins do século XVIII. Nós não estamos aqui num século em que a igreja fazia missões. Não havia missões estrangeiras. Não é? Você sair de sua terra e de sua cultura para uma outra cultura, uma outra terra, uma outra língua e fazer missões. E aí, Carey está nos ensinando, pelo seu exemplo e também por uma correta interpretação dessa passagem, que o mandado também é para nós, é para a igreja. Cristo falou aos apóstolos e essa palavra do nosso Senhor não foi exclusiva aos apóstolos, a quem ele se dirigiu primariamente, mas a sua igreja em todos os séculos. É uma ordem dada, portanto, à igreja do Senhor, fazer discípulos, pregar o evangelho, batizar aqueles que creem, ensinar, discipular aqueles que são novos cristãos. E essa é uma tarefa que cabe à igreja. A vida de Carey também serve como um grande exemplo para todos nós. E aqui eu quero retratar especialmente a vida como missionário. Existem alguns episódios que são muito interessantes na vida dele, de William Carey. Primeiro, antes de tratar desses episódios interessantes, é preciso entender que Carey não era um gigante teológico. Ele não era um doutor, ele não era um profundo conhecedor da exegese, das questões bíblicas, da teologia acadêmica. Não, Carey não era nada disso. Ele era um crente. Ele era um crente que se tornou pastor, ele estudou e se tornou pastor e começou a pastorear um grupo de irmãos. Ele, como um batista inglês, lá no século XVIII, assinava as antigas confissões de fé dos batistas. Portanto, Timothy George, que foi um dos autores a escrever sobre Carey, diz que ele está dentro da tradição batista de 1644 e 1689. Portanto, ele defende que William Carey é um dos homens, naquela época, que assina as confissões teológicas batistas do século XVII. Isto é, as confissões de fé calvinistas, batistas no século XVII. Ele, juntamente com esse grupo de irmãos que o acompanha nessa jornada. Então, Carey era um pastor de igreja, não era um professor de seminário, não era um doutor em teologia, era um simples pastor. E esse homem, então, tem o seu coração tomado pela pregação da palavra aos pagãos, que é a forma como eles se dirigiam aos estrangeiros, que falavam outra cultura, que não tinham cristianismo, que não tinham a cultura ocidental, por exemplo. E o seu coração arde quanto a isso. Só que ele recebe respostas contrárias o tempo todo. Ninguém quer ajudar William Carey nessa jornada. Naquela época também é importante retratar que dentre os batistas ingleses, mas não só no meio batista, havia um movimento hipercalvinista. Ou seja, Carey recebeu muitas respostas de pastores que eram hipercalvinistas, e o hipercalvinismo é uma heresia, é um erro. O hipercalvinismo diz que nós não precisamos evangelizar, nós não precisamos sair do nosso conforto para pregar às pessoas que não conhecem a Deus, a Cristo, porque no dia que Deus quiser que essas pessoas sejam salvas, Ele dará o seu jeito, sem a nossa ajuda. Isso foi uma das respostas que Carey recebeu de um eminente pastor batista. Então, o hipercalvinismo ele estava forte naqueles dias ingleses. Mesmo assim, esse homem olhava para o texto de Mateus 28, na grande comissão, e não se aquietava. Sua alma não ficava em paz diante do mandamento do Senhor Jesus, da grande comissão, diante das respostas que ele recebia dos pastores hipercalvinistas dos seus dias. E ele não estava só, havia um punhado de pessoas que o acompanhava nessa ideia.
Então, William Carey, junto com Andrew Fuller, Ryland e outros batistas daqueles dias, mas um grupo muito pequeno, 10 pessoas aproximadamente, de 10 a 12 pessoas aproximadamente, decidem, numa reunião que acontece na casa de uma viúva, ela era viúva de um diácono da igreja, eles decidem numa reunião fundar, eles mesmos, a primeira sociedade missionária. Isso é muito importante, irmãos, na vida e na história dos batistas, porque a primeira sociedade missionária que surge no mundo é uma sociedade batista calvinista. Os batistas calvinistas são os pais das missões modernas. Veja que coisa impressionante por um lado, porque impressionante no quesito histórico, porque isso não é dito, não é ensinado. É ensinado exatamente o oposto disso tudo, de que os batistas não fazem missões, os batistas são contrários à obra missionária, os batistas não têm vigor missionário, os batistas não estão interessados em fazer as missões, em pregar o evangelho, é isso que se diz por aí. Mas a história nos mostra que é justamente o contrário. Os batistas calvinistas são os pais das missões modernas. Os batistas calvinistas criam, desenvolvem a primeira associação missionária que existe. Depois dessa associação de Carey, que inclusive era chamada de Sociedade Batista Particular, ou Batista Calvinista, para missões no estrangeiro, para alcançar os pagãos. Depois dessa sociedade, muitas outras são criadas por causa do esforço de William Carey, ele e os seus companheiros. Então, Carey, ele é conhecido por todos como o pai das missões modernas, e ele é um pastor batista calvinista. Portanto, a primeira sociedade batista calvinista ou missionária os batistas são também os pais das missões modernas, dentre todo o grupo evangélico dos seus dias, são os batistas particulares ou calvinistas que são despertados por Deus para a realização de missões. Mas veja, ao ir para a Índia, irmãos, e ele se dirige para a Índia com muita dificuldade, algumas coisas acontecem nessa jornada de Carey. A primeira delas é a oposição da sua esposa. Ele sofre uma fortíssima oposição da sua mulher. E essa oposição, ela não foi só na partida de Carey para a Índia, porque até o último dia ela não ia. Ela não ia de jeito nenhum. Mas ele ia sozinho, ele já tinha dito para ela. E era uma viagem sem perspectiva de regresso. Ele ia para o campo missionário, como de fato ele foi, e nunca mais pisou na Inglaterra. Morreu na Índia, várias décadas depois. Então, ele estava disposto a ir sozinho, se a sua esposa não fosse. Mas no último momento ela decide ir. Mas ela foi uma oposição, o nome dela era Dorothy, ela foi uma oposição a ele o tempo todo. Inclusive, irmãos, uma outra dificuldade que Carey teve é que a sua esposa acabou enlouquecendo na Índia. Ela realmente perdeu completamente a sanidade. Ela, por exemplo, saía nas ruas, Carey esteve em vários locais da Índia, né? E ela saía nas ruas aonde ele estava, dizendo que ele era um adúltero, que ele tinha saído com mulheres, acusava os missionários do grupo de Carey de serem adúlteros e dizia que eles estavam tendo casos com as serviçais, coisas desse tipo. De maneira que existem várias cartas de Carey, mas especialmente dos pastores ao redor, falando que a mulher dele era um grande entrave na obra missionária que estava acontecendo. Mas mesmo assim ele persistiu na obra de missões, ele não voltou atrás. Um outro companheiro de Carey, pastor, também enlouqueceu na Índia. Veja só, dois já, não é? Também enlouqueceu na Índia, perdeu completamente a noção, o juízo, e ficou literalmente louco. Malária, não sei se vocês sabem disso, mas a malária, ela tem
se um indivíduo ele acaba adquirindo malária, contraindo malária várias vezes consecutivas, ela afeta o cérebro. Isso aconteceu com um missionário no Brasil que passou muitos anos na África, primeiro missionário brasileiro, Thomas Jefferson Bowen. Ele também ficou fora de si por muito tempo, a mulher dele diz isso, há cartas dizendo isso. Então a malária provoca isso, a Índia era cheia disso. E um outro companheiro de Carey fica louco também. Então veja, irmãos, quem acha que a vida missionária é fácil, que Carey estava ali numa grande aventura e só vê as coisas boas das aventuras, não consegue enxergar a realidade da obra missionária. A obra missionária é muito mais do que isso, irmãos. Quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo nas suas cartas, e quando ele diz que passou por prisões, naufrágios, apedrejamento, foi dado como morto, esteve no meio de falsos irmãos. Veja, isso não é uma coisa para a gente simplesmente ler e isso passar despercebido. E são realidades dolorosas do campo missionário. E como pastores, amados, nós precisamos ter nossos olhos voltados para duas coisas aqui. Nós precisamos fazer missões, essa ordem que Carey corretamente avaliou como sendo uma ordem para a igreja, é uma ordem verdadeira para todos nós, ainda hoje. E a segunda é que nós precisamos saber o peso da obra missionária. Não é algo fácil. Tem um custo. Carey perdeu o seu filho na Índia. Ele sepultou o seu filho na Índia. Sua mulher enlouqueceu e foi sepultada na Índia. Muitos amigos foram mortos na Índia. O seu primeiro convertido só veio depois de 7 anos que ele estava na Índia. Primeira alma convertida. Então veja, o campo missionário é duro, mas Cristo nos manda para ele. O Senhor Jesus nos envia ao campo missionário. É certo que alguns ele vai despertar para ser o representante da igreja, o enviado da igreja, como Carey nos seus dias foi. Mas toda a igreja, e Carey também tinha essa perspectiva, toda a igreja é responsável pela obra missionária. De maneira que aquela famosa frase dele, né, ele disse assim: eu irei descer ao fundo do poço, a mina. A obra missionária foi vista como sendo uma mina onde o trabalhador precisava descer para extrair lá debaixo do solo as pedras preciosas. E Carey disse: eu vou descer, mas vocês seguram as cordas. Enquanto ele descia, a igreja segura as cordas do campo missionário. E o missionário vai lá, desce, cava, extrai as pedras e vem. Então, como pastores, irmãos, nós precisamos ter uma ideia real sobre missões, uma responsabilidade sobre missões, e saber que se nós mesmos não formos, nós vamos segurar as cordas para quem vai, e não vamos soltar, não vamos largá-las. Então que Deus abençoe, meus irmãos, e que essa palavra breve de hoje sirva para despertar os nossos corações para a obra de Cristo pelo mundo. Amém.